Como estudar por questões? Essa é, sem dúvidas, uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias dos alunos. E de fato, né, gera muita dúvida de como fazer isso, por que fazer isso e qual é o método mais eficiente. Primeiro de tudo, por que estudar por questões, né? Por que isso é tão eficiente? É um aprendizado muito mais ativo. Ali a gente está direcionando muito para o que a banca cobra, não para aquilo que a gente entende como importante. Aqui a gente vai ver as nuances de cada uma das bancas, entender como a FCC cobra, como a FGV costuma cobrar, qual é mais literal, qual é mais prática, qual tem enunciados maiores. Isso tudo faz muita diferença, porque vai se refletir no dia da prova. Lá você vai ter que ter, além de muito dinamismo, conseguir encaixar aquelas 120, 200 questões às vezes naquele tempo que é muito curto. E outra coisa muito importante é sobre o nosso diagnóstico real. Quando a gente está estudando, às vezes relendo grifos que a gente fez ou nossos resumos, muitas vezes a gente perde aquilo que realmente importa. A gente pode fazer algum grifo um pouco descontextualizado do que as bancas vêm cobrando mais atualmente, ou um grifo do que a gente entendeu como importante. Isso pode fugir um pouco do que o escopo da banca, né? Então, focar no que realmente cai, tu vai fazer parte das questões. Pegar as questões de 2026, 2025, e isso tudo a gente faz nos cadernos da Guruja, né? Pensando muito naquele padrão de cobrança da banca e nas questões mais recentes. Lógico, sempre filtrando pela área, porque na área policial a gente vai sempre fazer cadernos mais voltados para as últimas provas. O que eu quero falar que é muito importante, a gente sempre tem que separar em perfis de aluno. Aqui a gente vai falar sobre dois perfis. O iniciante, né? Aquele que ainda está montando a sua base, ainda tem mais dúvidas do que certezas, e aquele mais avançado, que já fez um bom estudo teórico, já passou por boa parte da teoria, está só fazendo uns refinos. Então, são dois momentos bem peculiares, bem diferentes, com uma abordagem totalmente diferentes, tá? Para a trilha do iniciante, vamos tomar esse nome, tá? O comando inicial aqui, ele vai primeiro ler aquela atividade que foi orientada na Guruja, ver aquele comando, olhar os bizus, fazer uma breve revisão, pois ele ainda está se contextualizando com o assunto, muitas coisas são novas, principalmente para quem não é do direito, muitos termos novos, para quem está pegando matemática pela primeira vez, algumas formas ainda não encaixaram, ainda tem aquelas dúvidas, né? Vai resolver as questões, e na resolução das questões, aqui é interessante, né? A leitura do comentário, questão a questão, não só o comentário dos professores, né? Como vocês devem saber, o TEC ele tem comentários de alunos ali também muito incríveis, então a questão por questão vai fazendo aquele comentário, ainda que, né, aquele comentário sirva para resolver uma próxima questão e destoa um pouco o índice, nesse primeiro momento é importante fazer isso, como uma forma de consolidação e de construção da sua base. É um momento um pouco diferente do cara que está mais avançado, pois aqui a gente está trabalhando ainda em entender alguns termos, em ser um pouco mais devagar, um pouco mais pragmático, e a gente tem ainda outras, né, soluções. Por exemplo, no TEC Concurso a gente pode ter aprofundamento por meio da própria teoria que a gente tem lá, e acaba sendo uma teoria bem mais enxuta, bem mais objetiva e precisa, então isso ajuda, né? Apesar de a gente ter aqui uma metodologia que talvez tome um pouco mais de tempo, essa é a hora mesmo, né, num pré-edital em que a gente tem esse tempo para aprofundar, para fazer uma leitura um pouco mais abrangente, pegando uma doutrina, uma jurisprudência, olhar o comentário ali dos alunos, o que diverge, o que a banca entende, pensando em plataforma mesmo, ele seria abrir, né, o comando na nossa atividade, dar uma olhada no bizu, fazer aquela revisão breve, às vezes, do material que você criou, mas especialmente do bizu, porque ele vai estar muito orientado para sua banca e para as questões. Dá uma olhada no comando, ver mais ou menos o tempo estipulado e saber, cara, eu tô ainda numa formação de base, talvez eu demore um pouquinho mais, passe 10, 15 minutos, mas esse é o momento mesmo de demorar um pouco mais. E a cada questão, dá uma lida boa no gabarito do professor, comentário dos alunos, filtrar ali por pontos, você vai conseguir comentários incríveis, tá? E agora, um dos pontos que eu também acho incríveis que o TEC vem implementando é essa parte do comentário por vídeos, né? Então, às vezes os alunos têm dificuldades em matemática, contabilidade, e hoje a gente tem várias questões com comentários em vídeo em que você pode ter uma forma de resolução um pouco mais prática, mais fácil de entender, né? Para quem tá começando, acho que o vídeo ajuda bastante em alguns pontos, desde que de forma objetiva. Então isso mudou bastante, assim, pelo menos quando eu tava estudando eu gostava muito desses comentários em questões, em vídeo, né, nas questões do TEC. Passando agora para um segundo momento, para esse aluno que é um pouco mais avançado, que ele já tá ali lapidando as arestas, ele já viu boa parte dos conteúdos, o que ele quer é entrar no pós-digital assim que sair a prova, já tá quase pronto, né? Ele já vai ter uma abordagem um pouco diferente. Eu não quero, né, aconselho aos alunos, não leia nada antes, vamos fazer uma simulação de prova mesmo. Vai direto para as questões, não leia os comentários ainda, porque isso vai enviesar um pouco seus índices, e aqui a gente quer testar ao máximo o que você está esquecendo, o que você lembra, quais são as dificuldades, né? E a partir num caderno finalizado, vamos supor, de 25 questões, acertou 22. Olha, tá muito bom. Mas o que a gente tem nessas três para aprender? Será que são o mesmo assunto? Qual foram os erros, né? Errou por falta de conhecimento, errou por desatenção, errou porque tinha uma pegadinha. E a partir disso, fazer esse filtro, né? Já consegue ser muito mais apurado. Fizemos o filtro, né? Sabemos quais foram os erros. Conseguimos entender bem a dinâmica ali daquele caderno. A gente vai poder, diretamente para essas questões erradas, aprofundar naqueles temas específicos, procurar, por exemplo,
um vídeo mais objetivo no YouTube, de contabilidade, vamos lá, o professor Igor Sintra tem vários ali de 3 minutos resolvendo algumas questões de alguns CPCs, olha só o quanto tempo você ganha, né? Quão mais objetivo é esse tipo de estudo. Cara, a gente liga aqui o modo prova, ou seja, a gente tá testando tanto seu conhecimento quanto sua velocidade de resolução de prova. No dia da prova, efetivamente, né, a gente não vai conseguir revisar muitos assuntos, talvez a gente entre com um papel ou outro ali antes da prova para dar uma olhada, mas não, ali para valer você tem que ter esse teste, né? E quando você faz esse tipo de treinamento, você chega muito mais confortável pro dia da prova. Queria deixar bem claro essa distinção entre o avançado, um pouco mais iniciante, para ver que são dois momentos bem diferentes, duas abordagens bem diferentes. Então é importante saber o momento que você se encontra e conversar com o seu guru, cara, qual a melhor técnica? Às vezes vocês chegam um meio termo, mas eu acredito que essas duas funcionam muito bem para esses dois tipos de aluno.